Vamos fazer a comparação da evolução de um capital nas três formas de acumulação que nós vimos. A acumulação pela forma composta, a acumulação pela forma da capitalização simples e a acumulação pela convenção linear. Para isso, de forma concreta, vamos utilizar um capital de 1.000 que evolui a taxa de 44% ao ano por um período de 2 anos e meio, e essa evolução será de semestre a semestre. Para isso, temos a equivalente semestral de 20% e a equivalente semestral, a proporcional semestral de 22%. Temos, portanto, numa planilha, os tempos de mês de semestre a semestre e a forma de acumulação no regime composto, regime simples e pela convenção linear. O capital inicial nas três situações é de 1.000. No regime composto, o capital 1.000, que está na data zero, para um semestre depois será acumulado em 20%, multiplicado pelo fator 1,20, correspondente à taxa semestral equivalente de 20%. Mas no regime simples, o capital de 1.000 em um semestre vai ser acrescido pela taxa semestral de 22%. Então ele vai ser multiplicado pelo fator 1,22. O montante, portanto, em um semestre pela capitalização simples vai ser de 1.220. Pela convenção linear, como a convenção linear é sempre utilizando a taxa proporcional na fração de tempo, temos a fração de tempo de um semestre. Portanto, nesse primeiro semestre, o fator é 1,22 e, portanto, o montante também será de 1.220. Para o próximo semestre, ou seja, para elevar o capital para o tempo 1, no regime composto, tomamos o capital 1.000 e aplicamos o fator 1,44 correspondente à taxa anual de 44% ao ano. Obtemos um montante de 1.440. Observamos aí que temos uma alternativa de cálculo. Podemos tomar o capital na data meio, um semestre de 1.200, e apenas acrescentar a taxa equivalente semestral de 20%. Observa, portanto, que o capital de 1.200 acrescido de 20% resulta no mesmo capital de 1.440. Na capitalização simples, devemos observar que a taxa de 44% ao ano será aplicada sobre o capital inicial, ou seja, 1.000 vezes 1,44 resultando em 1.440. Não podemos aplicar 22% sobre 1.220. Porque simplesmente, na capitalização simples, a taxa é aplicada sempre sobre o capital inicial, 1.000. Na convenção linear, nós temos que, como não se trata de fração de período, tempo de um ano, não há sentido falar em capitalização, em convenção linear. Portanto, o montante será de 1.440. Não temos a fração de tempo que caracteriza a convenção linear. Para um tempo de 1 ano e meio, os juros compostos, nós podemos tomar o capital que está na data 1 de 1.440 e acrescentar 20%. Multiplicando por 1,20, nós temos o montante em 1 ano e meio de 1.728. Na capitalização simples, nós temos sempre que partir da data zero. E a taxa proporcional para 1 ano e meio é de 66%. 22 ao semestre, 3 semestres, 66%, fator 1,66, e, portanto, o montante 1.660. Agora, tem sentido falar em convenção linear. Na convenção linear, é a aplicação da taxa proporcional para uma fração de período. E nós temos a fração de período de meio ano do tempo 1 para 1,5. Nesse caso, nós tomamos o montante na data 1 de 1.440 e acrescentamos 22%, que é a taxa correspondente à taxa proporcional. Temos um montante, então, de 1.756. Observamos, então, que a convenção linear supera o montante pela convenção linear, supera o montante pela capitalização simples e também nos juros compostos. No tempo de 2 anos, o montante pelo regime composto será dado pela multiplicação do capital 1.000 pelo fator 1,44 elevado ao quadrado. Temos o montante de 2.073. Eliminamos aí os centavos. No regime simples, sempre aplicando a taxa no capital inicial,
o capital inicial acrescido de 88%, que é a taxa acumulada para 2 anos, temos o montante de 1.880. Pela convenção linear, 2 anos não tem fração de período, não há sentido falar em convenção linear. Fica simplesmente juros compostos, resultando em 2073. Finalmente, para 2 anos e meio, nos juros compostos, podemos acrescentar ao montante de 2 anos de 2073, acrescentar mais 20% correspondente à taxa semestral. Temos um montante de 2.487. No regime simples, a taxa para os 2 anos e meio vai ser aplicada sobre o capital inicial 1.000. 5 semestres corresponde a 110%, portanto, o montante final de 2.100. 2 anos e meio também tem sentido falar em convenção linear, nesse caso tem sentido. E a taxa para esses últimos semestres vai ser a proporcional de 22%, resultando em 2.529. Temos, portanto, aí a comparação da evolução no regime composto simples e convenção linear, semestre a semestre, a taxa de 44% ao ano do capital 1.000.